Sempre falei que antes de começar a investir, você primeiro deveria quitar suas dívidas. E eu continuo com essa opinião. Veja nesse vídeo o porquê. Como vocês podem ver, estou no shopping center aqui. Acho que é um dos principais lugares que as pessoas mais se endividam, né? Compram mais, gastam mais do que realmente podem. Bom, mas o tema não é esse. O tema é, vale a pena quitar a sua dívida antes de investir ou pagar a dívida aos poucos e investir ao mesmo tempo? Estou fazendo esse vídeo porque algumas pessoas me perguntaram se a Bruna deveria quitar a dívida para depois investir ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quem não sabe, a Bruna participou do reality do Me Poupe, da Natália Arcuri, que ela estava super endividada e a Natália Arcuri foi dar um coaching, foi dar uma mentoria para essa pessoa. Caso quem não assistiu o episódio, é só entrar no canal dela e assistir. Estou fazendo propaganda gratuita, mas tudo bem, bola pra frente. Confesso que não vi os 3 vídeos inteiros do reality, mas pelo que eu vi, a Bruna tinha uma dívida chegando nos 50, 70 mil reais. E no reality, que foi de aproximadamente 4 semanas, no último episódio parece que ela já começou a investir sem mesmo ter quitado a dívida dela. E aí foi o ponto polêmico. Muita gente desceu a lenha por causa disso. E daí, com esses comentários, eu acho que a Natália Arcuri decidiu fazer um vídeo para explicar e esclarecer um pouco melhor esses pontos. Esse último vídeo eu assisti por completo, mas parece que ela só reforçou a opinião dela mesmo de que durante estar pagando a dívida, investir faz todo sentido para a Bruna. Confesso que não entendi muito bem esse ponto, mas tudo bem, eu respeito, cada um tem sua opinião e cada um tem que saber respeitar e ouvir opiniões divergentes. Cada um tem seu ponto de vista e nesse vídeo aqui eu vou mostrar a minha visão em relação ao caso da Bruna. Se de um lado você tem uma dívida em que o juros é bem alto e do outro você tem possibilidade de investimentos que tem juros não tão altos, de médios para baixo, eu acho que a resposta é simples, né? Os juros compostos podem ser a 8ª maravilha para quem investe, mas pode ser o pior pesadelo caso esse efeito dos juros compostos seja contra você. Que é exatamente no caso de dívidas de empréstimos que a nossa Bruninha aí acabou se enfiando. É como se fossem 2 bolas de neve, uma da sua dívida e uma outra dos seus investimentos. Só que o da sua dívida é muito maior e ela cresce de uma maneira muito mais rápida e surreal. E os números não mentem. Se eu aplicar 10 mil reais numa taxa de rentabilidade de 10% ao ano, que eu estou sendo até otimista, que hoje a nossa Selic está 6,5%, 10% significa mais de 150% do CDI, no final de 3 anos, os 10 mil virariam R$13.310. Já se você tivesse uma dívida de 10 mil reais com juros de 6% ao mês, que eu estou sendo até bonzinho, porque eu pesquisei na internet o quanto que essas lojas que a Bruninha gostava de ir, de comprar roupas e tudo mais, a Marisa foi a top of mind que eu entrei, pesquisei no Google, e a Marisa cobra nada mais, nada menos que 12% aproximadamente ao mês. Se pararem para pensar, lojas Marisa, loja Renner são muito mais do que empresas de roupa. Elas atuam também como banco. Elas não só ganham dinheiro vendendo a roupa e ganhando a margem acima dos produtos, como também fazendo empréstimos, como os bancos também fazem, cobrando juros lá em cima. E não é à toa que eu gosto muito desse tipo de categoria, inclusive tem uma delas na minha carteira de ações. E eu tô cortando pela metade para ser ainda mais conservador, tá? E mesmo cortando pela metade, os 6% ao mês, isso é equivalente a mais de 100% em apenas um ano. Ou seja, a dívida da Bruna, caso fosse 10 mil reais, ela mais que duplica em menos de um ano. Não existe investimento, não que eu saiba, investimento seguro, conservador, que consiga bater essa taxa. Inclusive, os 10% de rentabilidade ao ano que eu estimei dos investimentos demoraria mais de 7 anos para duplicar o valor investido. E após 3 anos, caso ela não pague nenhuma parcela, essa dívida de 10 mil reais viraria uma dívida de mais de 80 mil reais. Isso mesmo, mais de 6 vezes o que ela teria no dinheiro investido. E quanto mais o tempo passa, mais essa diferença fica gritante. Acho que com isso ficou claro a importância de finalizar a dívida antes de começar a investir. E agora, só para comprovar mais com os números, eu fiz um exemplo prático de 2 cenários. A Bruninha quitando a dívida e a Bruninha pagando a dívida e ao mesmo tempo investindo, para ver qual dos dois, matematicamente falando, seria a melhor escolha para ela. Bom, vamos lá. Algumas premissas importantes para vocês acompanharem para esse estudo aqui. Valor da dívida, 50 mil reais. Taxa de juros, cerca de 6% ao mês dessa dívida. Hoje a Bruninha, vamos dizer que não tem nada de investimentos e ela consegue poupar
por mês cerca de 10 mil reais, que nada mais é o que ela ganha, menos os custos de alimentação, estadia, tudo mais, exceto o pagamento da dívida, tá? Esse dado eu não coloquei. E a taxa de rentabilidade do investimento dela, eu estou colocando 10% ao ano, que está sendo bem otimista, como já falei anteriormente, que dá cerca de 0,80% ao mês. E com base nessas premissas aqui, eu tracei 2 cenários. Um, foco em quitar a dívida, que é simplesmente pegar esses 10 mil reais e tentar eliminar essa dívida o quanto antes. E o segundo, pagar a dívida e investir ao mesmo tempo. Aqui o pagar a dívida e investir ao mesmo tempo, eu destinei 40% para o pagamento da dívida, ou seja, os 4 mil reais, e 60% para investir, cerca de 6 mil reais. Aqui são 3 colunas, o quanto que ela teria de investimentos, o quanto que é a dívida dela e quanto que seria o saldo dela, né, que é o investimento menos a dívida. Nesse primeiro exemplo de focar em quitar a dívida, a Bruninha teria quitado no 7º mês a dívida e a partir daí já teria começado os investimentos. E depois de 24 meses, ela teria um total de investimentos de mais de 191 mil reais. E é claro, em nenhuma dívida. No segundo exemplo aqui, ela teria o saldo positivo, que é o investimento menos a dívida, no 7º mês também. Só que aqui o saldo, pode ver que o positivo é de 1.705, enquanto no outro, no foco em quitar a dívida, o saldo positivo é de R$ 8.757, tá? E aqui não é porque ela fala que o saldo positivo, né, que é o investimento menos a dívida, é que ela quitou a dívida. Ela só vai ter conseguido quitar a dívida, pagando todo mês 4 mil reais, lá no final praticamente do 2º ano, entendeu? Em que aqui é zero, fica 816 no mês 24. E podemos dizer que nesse final do mês 24, em que ela quitaria todas as dívidas, nos investimentos ela teria em torno de 160 mil reais. Existe uma diferença de cerca de 20%, 30 mil reais a mais que a Bruninha meio que pegou o dinheiro e jogou no alto. Vou deixar o link dessa planilha aqui na descrição. E se tiver algum feedback, alguma crítica, só colocar no comentário aí que eu estou à disposição. O que eu recomendaria diferente para a Bruninha? Falaria para ela focar em quitar a dívida primeiro. Isso não vai ser da noite para o dia, não vai durar poucas semanas, é questão de meses, mas tudo que ela conseguir poupar, ela utilizaria para amortizar essa dívida. E assim ela pagaria a dívida de uma maneira mais inteligente, matematicamente falando. Se seu investimento não rende a mesma coisa que os juros da sua dívida, não precisa ser nenhum gênio para saber que tem que priorizar o pagamento da dívida antes de começar a investir, né? Em resumo, tudo isso que eu falei anteriormente poderia resumir nessa imagem aqui. É que nem um barco enorme afundando porque tem um rombo no chão do barco e a Bruninha com um balde pequeno tentando pegar a água do barco e ficar jogando para fora. Isso nunca vai funcionar. E para fazer esse estudo de comparar a dívida com o investimento, sempre utiliza a taxa Selic, que é a taxa que, podemos dizer assim, mais conservadora que você pode ter nos seus investimentos. Não vai considerar rendimento de criptomoedas, de ações, tudo mais. Por mais que esses ativos possam ter tido ótimos retornos no passado, dias atrás, meses atrás, não é garantia que eles vão ter ótimos retornos daqui para frente. Inclusive, você pode perder até dinheiro com isso, gerando uma rentabilidade negativa. Se a rentabilidade esperada dos seus investimentos é menor do que os juros da sua dívida, então primeiro vale a pena quitar a dívida para depois investir. Muito obrigado, se você curtiu, deixa o like aí. Se você pensa de uma maneira diferente, também escreve aí que eu vou ler com o maior prazer para entender melhor o seu ponto de vista. E até o próximo vídeo. Valeu! Deu para entender agora porque que não vale a pena a Bruna pagar toda a dívida antes para depois começar a pensar na reserva? Não. Como que você vai viajar? Como que você vai viver sozinha? A Bruna do presente tem que pagar o preço da Bruna do passado, dar o presente e viver o presente sem esquecer da Bruna do futuro. Esse dinheiro para o investimento é para o boleto do investimento. Não tem nada a ver com pagamento de dívida. Quer antecipar a dívida? Faça dinheiro novo. No! God, please, no! 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 É como querer encher uma banheira, os juros dos seus investimentos seria a água saindo da torneira. E o ralo seria os juros da sua dívida. Se os juros da sua dívida, o ralo, é muito grande e os juros do investimento é menor e a torneira apenas pingando, não adianta muito focar na torneira. Você tem que fechar o ralo. Smash that like button and subscribe right now. Gas that off, gas that off, gas that off, gas that off, gas that off.